Bom dia, pessoal. Boa semana a todos. Como é que vocês estão? Estamos aqui reunidos para a resposta de mais um quiz surpresa aos finais de semana. Muita gente deve estar se perguntando, cara, mas esse advogado não tem o que fazer para ficar colocando quiz de direito militar de final de semana? Tenho muita coisa para fazer sim, mas então nos momentos livres eu ainda penso numa questãozinha polêmica para colocar para vocês, tá bom? Vamos direto ao assunto. Pessoal, esse final de semana eu coloquei dois quiz muito parecidos um do outro, mas eles têm umas pequenas diferenças, né? Evidentemente, as respostas não são as mesmas para os dois, mas eu vi que muita gente colocou a mesma resposta, inclusive, mas não são as mesmas. E consiste no seguinte, para quem não viu, para que possa pensar agora. Se quiser, ouça o quiz, pare e depois ouça a resposta, tá bom? Mas para quem já viu, o quiz é o seguinte. No primeiro exemplo, coloquei Cleide, nosso exemplo de hoje, é uma faxineira que trabalha como terceirizada e faz a faxina de tiros de guerra no interior de São Paulo. Tiro de guerra, né? É um quartel do exército, apesar de ser muito comum em cidades do interior, ser bem pequenininho, ser um lugar bem pequeno, é um quartel do exército. E a Cleide foi surpreendida, né, pouco antes de começar o serviço, né, no seu alojamento destinado a se trocar, né, se trocar para iniciar o serviço, pela sargento Mandonas. A sargento do exército Mandonas a surpreendeu no alojamento fumando um cigarro de maconha que ela levou de sua casa. A sargento Mandonas, no meu exemplo, ela deu voz de prisão em flagrante e apresentou a Cleide na delegacia de polícia, onde o delegado lavrou um termo circunstanciado do artigo 28 da Lei de Drogas e a liberou. Aí eu perguntei se a sargento Mandonas agiu corretamente em estar apresentando na delegacia de polícia a pobre Cleide. E depois eu perguntei se, de acordo com o entendimento predominante, se a Cleide respondeu pelo crime certo, pelo artigo 28 da Lei de Drogas. Um exemplo parecido, mas parecido, não idêntico. Lindalva, os exemplos foram totalmente aleatórios, eu pedi nomes aleatórios para os exemplos. Ela trabalha como faxineira na mesma situação de Cleide, mas no quartel da Corregedoria da Polícia Militar aqui em São Paulo. E ela foi, nas mesmas circunstâncias, flagrada fumando um cigarro de maconha que ela trouxe de casa pela sargento Corró. A sargento Corró deu voz de prisão em flagrante a Lindalva e a apresentou numa delegacia de polícia, onde o delegado lavrou o mesmo termo circunstanciado, pautado no artigo 28 da Lei de Drogas. É bem singela a diferença, mas muda totalmente. Primeira coisa, a gente tem que ver a diferença. O tiro de guerra, apesar de ser um quartel bem simplesinho, bem tudo, ele é do Exército. É de uma área militar federal. E o quartel da Corregedoria da Polícia Militar aqui em São Paulo é um quartel militar estadual. Isso muda tudo. Se vocês olharem no artigo 124, se não me falha a memória, da Constituição Federal, compete à Justiça Militar, da União no caso, julgar os crimes militares. Os crimes militares. E lá no artigo 125, se eu não me engano, no parágrafo 4º ou 5º, fala da competência da Justiça Militar Estadual. E a competência da Justiça Militar Estadual é simplesmente julgar os militares dos estados nos crimes militares. Ou seja, com isso, a Justiça Militar Estadual ela não é competente para julgar os crimes militares, militares, entre aspas, praticados por civis. E pelo entendimento predominante, apesar de ter uma outra corrente que acredita que a Justiça Militar Estadual não é competente para julgar crimes militares cometidos por civis, mas eles poderiam responder por crimes militares pela Justiça Comum, né? Mas esse não é o entendimento predominante. O entendimento predominante é que o civil ele pode sim cometer crime militar contra a Justiça Militar da União. E o civil não consegue cometer um crime militar contra as forças militares dos estados. Isso leva a uma diferença enorme. No nosso primeiro exemplo, da Cleide, que foi presa num quartel do Exército, num tiro de guerra, a sargento Mandonas agiu errado em apresentando Cleide na delegacia de polícia. Ela deveria ter acionado a Polícia Judiciária Militar do Exército e lavrado lá um auto de prisão em flagrante delito contra a Cleide. Enquanto a sargento Corró, lá na corregedoria, agiu certo em apresentar a nossa amiga Lindalva numa delegacia de polícia.
E agora quanto aos crimes. Se o civil comete crime militar, de acordo com o artigo 9º, inciso 3º, a linha A do Código Penal Militar, contra as forças militares federais, isso não ocorre na Justiça Militar Estadual. O civil flagrado na corregedoria da PM, ele vai responder por crime comum. Enquanto o civil que cometeu um crime dentro de um quartel do Exército, ele pode sim cometer um crime militar. O que acaba, pelo entendimento majoritário, que no caso Cleide cometeu o crime do artigo 290 do Código Penal Militar, com a tipicidade indireta do artigo 9º, inciso 3, a linha A do Código Penal Militar. Enquanto Lindalva cometeu o artigo 28, consumo de drogas, porte de droga para consumo pessoal, do artigo 28 da Lei de Drogas. O artigo 28 da Lei de Drogas prevê, sabe como pena o quê? Simplesmente uma advertência do juiz. É tipo um não faça mais isso, né? E Cleide, a Lindalva, ela pode ser orientada, eu vou dizer orientada, vocês vão entender por quê, a participar de palestras sobre o malefício das drogas no organismo, para ser instruída nisso. E se ela não aparecer nessa palestra, ela pode ser presa? Não, por expressa falta de previsão legal. Então, ou seja, é só um não faça mais isso para Lindalva. Enquanto a Cleide, que vai responder pelo Código Penal Militar, ela pode pegar até 5 anos de reclusão pelo artigo 290 do Código Penal Militar. Óbvio que está escrito até 5 anos, não quer dizer que o juiz vá aplicar os 5 anos, mas é pela discricionariedade do juiz, segundo o artigo 69 do Código Penal Militar, que ele vai avaliar intensidade do dolo, periculosidade e outras condições judiciais para ver qual é a pena que vai aplicar, podendo inclusive ser aplicado sursi. Mas olha a diferença. Lindalva vai tomar não faça mais isso. Enquanto Cleide pode pegar até 5 anos de prisão simplesmente por estar dentro de um quartel do Exército Federal. É lógico que o exemplo que eu passei não é tão comum, eu coloquei a Cleide e a Lindalva justamente para vocês terem uma empatia, né? Tadinha, tá só faxinando lá, coitada. Mas isso é muito comum na situação de conscritos que vão se alistar no tiro de guerra, no Exército, Marinha e Aeronáutica, quando completam 18 anos aqui no Brasil. Né? Os homens completam 18 anos e têm que se alistar. E eles acabam achando que a vida deles dentro do quartel, por mais que ainda sejam civis, tá? Eles não foram admitidos, eles são civis. E são surpreendidos com droga, que seja uma paranguinha de maconha dentro de um quartel do Exército. Eles respondem pelo artigo 290 do Código Penal Militar. Beleza? Isso tudo, pessoal, é porque realmente a justiça penal, ela enxerga crimes de caserna com base em pilares de hierarquia e disciplina. E uma paranguinha aqui fora, hoje em dia está praticamente normal, infelizmente. Mas dentro dos quartéis isso nunca será visto como uma coisa natural. Né? Por isso que a liberação do uso de drogas, de maconha, pode influenciar muito dentro dos quartéis. Porque imagina se for liberada o uso da maconha para fins recreativos. Você imagina dentro do quartel poder fumar? Entendeu? Então, realmente, isso ia causar um grande abalo na hierarquia e na disciplina da justiça militar. Beleza? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, escreve aí nos comentários, que assim que possível eu tento ir respondendo. Tá bom? Um abraço, uma excelente semana a todos. Até mais.